famosa lei de informática já não é mais aquela. Na verdade, com modificações introduzidas pelo governo federal, deixou de existir aquilo que a gente convencionou chamar de lei de informática, reserva de mercado, toda uma terminologia e uma prática que comandaram o desenvolvimento da informática no nosso país nos últimos anos. A própria SEI, a Secretaria Especial de Informática, deixa de existir com essas medidas do governo federal. Exatamente para ver como é que fica a situação da informática na visão de profissionais que trabalham com a informática, que nós organizamos esse debate hoje. Inicialmente, eu quero apresentar o Arthur Pereira Nunes, que é diretor executivo da Bicomp, que é a Associação Brasileira da Indústria de Computadores e Periféricos. Ao lado do Arthur, temos a presença do Sérgio Rosa, que é diretor da APPD, Associação dos Profissionais de Processamento de Dados, e nesta qualidade de dirigente da associação, ele representa os trabalhadores no CONIN, que restou ainda com essas modificações. Tenho aqui ao meu lado esquerdo o Braz Magno, que é presidente da Associação dos Empregados da Cobra, que basicamente marcou, enquanto indústria, a questão da nacionalização de computadores no Brasil. E, finalmente, apresento o Newton Fala, que é pesquisador do NCE, lá da UFRJ, do Computação Eletrônica, e ele foi representante da Sociedade Brasileira de Computação e da própria SBPC no Conselho Assessor do CONIN, que já deixou de existir também esse conselho. Eu pediria auxílio do Newton para começar, explicitando que modificações para introduzir o público no debate foram feitas pelo governo federal. Certo. Para poder entender, eu acho melhor a gente se posicionar em relação ao que foi feito a essa nova lei de informática, eu gostaria de fazer minhas as palavras de alguns pesquisadores e projetistas, não só da indústria, como da universidade também, que quiseram mais ou menos se posicionar para saber de onde surgiu essa ideia dessa nova lei de informática. E nós consideramos realmente um equívoco essa nova lei de informática, que aparentemente ela veio da aparente incapacidade dos assessores, talvez do governo federal, de entenderem exatamente o que é tecnologia, o que vem a ser realmente tecnologia. Ela tem sido muito confundida com a parte de uso de produtos tecnológicos, ou mesmo da fabricação de produtos tecnológicos. Mas a tecnologia é muito mais do que isso. A tecnologia realmente é a capacidade de se entender realmente como os diversos componentes de um processo ou de um produto, eles interagem para realmente produzir aquilo que nós queremos, o efeito final do produto. E talvez para os nossos espectadores entenderem um pouco melhor o problema, eu, em vez de talvez dar o exemplo do computador, daria um exemplo de um equipamento mais simples, como uma câmera de vídeo. Né? Essas câmeras de vídeo, que atualmente são muito comuns, né? Quando nós compramos uma câmera de vídeo que tem um conteúdo tecnológico grande, você certamente não tem o domínio da tecnologia da informática, embora você possa fazer vídeos e realmente ter um uso dessa câmera. Se você transfere uma fábrica que fabrique essa câmera no país, entende? Você continua sem o domínio da tecnologia dessa câmera, mas você pode realmente aprender a utilizar os diversos equipamentos que produzem a câmera, que eventualmente são todos automatizados, mas você aprende alguma coisa. Agora, você realmente só tem o domínio da tecnologia quando você é capaz de projetar esse sistema, entende? E realmente a lei de informática, essa nova lei de informática, o que aparentemente deve fazer é transformar a indústria de informática numa indústria semelhante à indústria automobilística, onde você tem a montagem de produtos eventualmente tecnológicos, né, mas não o domínio realmente dessa tecnologia. Ou seja, não há a criação por parte do pensamento brasileiro da estrutura toda completa de ponta a ponta do processo. E, só para fechar, uma coisa que eu já tinha comentado até em programas anteriores, né, é que a tendência que me parece é que nós vamos caminhar para por exemplo, para uma indústria que não necessita, aí o meu lado, né, da universidade, entende? Porque ela realmente vai receber as coisas prontas. E isso aí é um problema muito sério, porque nós vamos talvez transformar a universidade em escolas de motoristas de computador, entende?
Vamos andar um pouco adiante, parando só num aspecto que talvez o público não tenha o conhecimento, vamos situar, de que a antiga legislação estabelecia uma espécie, na verdade, uma reserva de mercado, no sentido de estimular uma produção autônoma nacional na área de computadores. E havia, então, muita discussão sobre a própria qualidade do produto brasileiro e se essa reserva não estaria impedindo a entrada de nova tecnologia. O presidente da República, recentemente, na ONU, falava da importância do acesso da tecnologia por parte dos países menos desenvolvidos. E, ao mesmo tempo, coloca essa legislação em confronto com a questão industrial brasileira. E aí eu vou chamar o Arthur para essa questão. A reserva de mercado, como muitos que a criticavam, era um benefício para as indústrias brasileiras, mas um prejuízo para o país ou não? Essa é uma excelente pergunta, porque me permite trazer algumas questões que estão sendo esquecidas no debate da política industrial de nosso país hoje. A política de informática, ela vem sendo associada a uma tese nacionalista. Então, há muita identificação de uma proposta de desenvolvimento industrial a um projeto de desenvolvimento nacional. A reserva de mercado que efetivamente permitiu a instalação de um número substancial de empresas em nosso país, só a título de ilustração, eu traria aqui alguns dados, cerca de 250, 300 empresas estão ainda hoje operando na montagem e integração de produtos de computadores e mais um parque de fornecedores de cerca de aproximadamente 2.500 empresas. Isso perfaz um total de 2.800 empresas que hoje trabalham produzindo equipamentos para o setor de informática. Em termos de emprego, isso deve estar em torno de umas 200 mil pessoas só na produção de equipamentos e partes e peças e insumos para o setor de informática. Isto é resultado direto de uma política de informática que pretendia instalar no país, que pretendia fomentar no país o surgimento de empresas que fossem capazes de projetar equipamentos, comercializar equipamentos, desenvolver equipamentos novos, evidentemente com um perfil de emprego bastante distinto do perfil de emprego da indústria tradicional brasileira. Cerca de 1/3, 32, 33% dos funcionários das empresas de informática são profissionais de nível universitário, o que é completamente diferente da média da indústria, que se situa em torno da indústria de transformação, que se situa em torno de 3%. Esta é a relação de perfil de emprego gerado numa indústria de tecnologia de ponta com uma política específica e no setor tradicional da nossa indústria. A pergunta que eu deixaria com os nossos amigos que estão em casa nos assistindo é justamente esta: vale a pena o país fazer uma política que gere um perfil de emprego qualificado, que se situe no setor moderno da economia, ou é preferível que esses empregos sejam diminuídos ou eventualmente até eliminados em algumas funções, a se levar em conta o prognóstico que o nosso amigo Newton Fowler faz em relação à questão da demanda de professores universitários e de pesquisadores para esse setor? Voltando então, vale a pena trocar esses empregos qualificados pela disponibilidade de produtos importados que estarão sujeitos a eventual dificuldades de dólares para importação? Ou é melhor se ter então um balanceamento entre uma produção local naqueles aspectos, naqueles produtos em que a indústria brasileira esteja competente e a importação daqueles outros produtos que nós não saibamos fazer?
Esta me parece a questão central que muitas vezes não é levada em conta quando se discute a política de informática. Nitidamente, para encerrar, as decisões que estão sendo sinalizadas, porque nem todas elas ainda foram operacionalizadas, por exemplo, a revisão da lei de informática ainda vai ser votada no Congresso Nacional, né? Então essas decisões sinalizam, de um lado, uma visão talvez um tanto ou quanto preconceituosa em relação ao tratamento que uma indústria de alta tecnologia tem que ter no país, quanto também a questão da própria preocupação nacional. Quer dizer, o nacionalismo é uma vertente que influiu a política de informática, mas é uma questão de interesse nacional também, no sentido de que isso diz respeito à maioria da população. Deixa eu aproveitar o gancho do nacionalismo para passar aqui uma questão para o Braz, que representa, é o presidente da Associação dos Empregados da Cobra. Além do lado nacionalista, há muito a visão de que a tentativa de segurar esse mercado, de segurar empregos, é uma crítica que se faz muito ao movimento, como da própria PPD e de funcionários em geral. Quer dizer, a preocupação de vocês é também uma preocupação nacionalista ou de emprego? Como definir essa participação tão ativa de vocês na questão da informática? Olha, essa questão nacionalista, ela precisa ser bem entendida, como já citou até o Arthur, para a gente não ficar nessa visão meramente de um patriotismo em defesa do emprego, ou em defesa do emprego, do meu emprego, ou apenas uma questão patriótica, assim, situada num plano muito abstrato. Quando a gente fala em emprego, na verdade não é o meu emprego, não é o emprego nosso que está em questão, mas é a oportunidade de emprego para o profissional brasileiro. Quer dizer, aí, nesse momento, ele se torna uma questão, ela se torna uma questão de interesse nacional, porque é a oportunidade de emprego para o povo brasileiro. Quer dizer, na medida em que você passa simplesmente a adotar um modelo de importação, o que ocorre é que você vai empregar alguém fora do Brasil, nos Estados Unidos, ou na Europa, ou no Japão, para desempregar no Brasil. Então, neste momento, não é uma pura questão nacionalista, patriótica, assim, utópica, né? É uma questão prática de oportunidade de emprego e, inclusive, emprego qualificado, como situou o Arthur, que é o que vai predominar futuramente, como dados da própria Organização Internacional do Trabalho têm demonstrado, ou seja, na medida em que a evolução tecnológica natural no mundo, as oportunidades de emprego são para os empregos mais qualificados. Então, não é uma defesa de emprego do meu emprego, é uma defesa da oportunidade de emprego para o povo brasileiro. Então, nisso, a gente precisa ter bem claro para não pensar dessa maneira. De certa forma, a defesa do emprego é nacionalista, ou é a visão nacionalista que colocou. Pela oportunidade de emprego, tá? Eu gostaria de acrescentar um comentário, se você me permite. Uhum. É que esta é a questão que está se colocando em nível internacional hoje. Quer dizer, os estados das nações desenvolvidas estão efetivamente preocupadas com a questão da oferta de emprego qualificado nos seus países também. Não é uma preocupação de país subdesenvolvido, essa é a questão central nas nações desenvolvidas hoje também. Certo. Deixa eu ir adiante aqui com o Sérgio Rosa, né, numa questão de momento ainda. Nós estamos aí em outubro. O procedimento já é um pouco anterior de modificação, mas há, como o Arthur lembrava, ainda uma perspectiva de votação, de mobilização. Você, como representante no CONIM, crê que vai existir essa mobilização, que há possibilidade da gente ter que tipo no final da linha de política de informática? Exatamente essa que abre tudo, ou vamos ter um meio termo com essa projeção para essa situação? Começa essa intervenção, recuperando um pouco a intervenção do Braz, que a garantia do emprego não é uma questão corporativa nem nacionalista, é uma questão de garantia da vida. Só vamos sobreviver se tivermos emprego. E temos aqui na mesa o Arthur, o Braz, o Newton e vários outros companheiros que lutaram pela autonomia tecnológica e que são todos muito bons de briga. Essa tentativa de acabar com a política de informática, ela sempre se repete. E nós não estamos num processo assim matemático que vai se obter um novo número. É um processo político, social,
E eu tenho esperança de que esse movimento vá reagregar as suas forças para poder dar uma resposta a essa ameaça. Nós não consideramos que a lei de informática esteja modificada. Ela só será modificada com o Congresso Nacional deliberando. E, além disso, tem todo um acervo tecnológico construído no Brasil que não basta uma tentativa de desmoronamento para acabar com esse acervo. Não vai se acabar com a cabeça das pessoas. E essas cabeças vão tentar trabalhar fazendo novamente o consenso na sociedade da importância da reserva de mercado. O que nós estamos enfrentando hoje é a tentativa de derrubar um fetiche. Setores comprometidos com capital multinacional colocaram o fetiche da reserva de mercado. E esses mesmos setores tentam ampliar a reserva de mercado para as multinacionais ao tentar proteger na lei de informática a joint venture. Então passa a ter a reserva de mercado para um conjunto de multinacionais, que é o caso que tem hoje na indústria automobilística. Explica melhor essa outra reserva que não fica muito clara. A lei de informática ela protege a indústria nacional. Só pode fabricar no país algum produto ou importá-lo caso não tenha o similar nacional. Fabricado por empresa caracterizadamente nacional, que é aquela que tem 70% do seu capital nacional e a tecnologia nossa. A proposta governamental é que possa fabricar no país também as empresas nacionais consorciadas com as empresas multinacionais. E esse consórcio no Brasil já está estabelecido com 4 grandes multinacionais. Então o que vai acontecer é uma reserva para essas 4 grandes multinacionais. Vai ampliar a reserva para um outro escopo. E o Brasil se torna inocente, ele vai à ONU e faz um discurso: olha, eu já abri o meu mercado, então agora vocês abram os seus. É como se o cordeiro estivesse pedindo ao lobo lá: não me coma, mas é natural que o lobo coma o cordeiro. O processo de negociação, se tiver muito cordeiro junto, talvez possa ter uma tática de não deixar o lobo enfrentá-lo. E nós estamos perdendo a força, estamos entregando e depois procurando negociar. Não vai conseguir nada. Então, nas próprias relações internacionais e na retomada de força desse movimento da tecnologia nacional, eu tenho esperança que nós vamos refluir. Nós enfrentamos o governo Figueiredo, que chegou mudando tudo, né? Tirou a Capri, jogou na CEI e disse que ia mudar toda essa política e não conseguiu mudar porque ela é uma coisa verdadeira, assim, que faz bem à indústria nacional. E depois veio o governo Sarney, que tentou modificar tudo também, e no processo da discussão nós vimos aí a Cobra, que o Braz representa os empregados, desenvolver um produto com competitividade internacional. Então por que acabar com isso? E a Cobra teve até ameaçada de acabar. Eu pegaria aí um outro aspecto. Uma das críticas, ô Nilton, que se faz à questão dessa reserva de mercado que existiu, do ponto de vista formal, embora não seja totalmente liquidado, era de que, na verdade, as indústrias, eu sei que essa provocação depois vai puxar para o Arthur, mas que as indústrias apenas montavam aqui e não estavam desenvolvendo a máscara do chip, ou seja, a raiz, né, tecnológica não estaria sendo alcançada. Do ponto de vista do cientista debruçado nesse trabalho, é uma crítica justa à atividade industrial no Brasil? Bom, acho que nós precisamos verificar como foi feita realmente esse desenvolvimento da indústria. A Política Nacional de Informática, aqui ainda, como disse bem o Sérgio Rosa, ainda existe, ela tinha como objetivo uma capacitação tecnológica para que se desenvolvesse no país uma série de produtos de conteúdo tecnológico razoável. Agora, para isso é preciso um controle governamental, como é feito nos países mais adiantados, ou no Japão, por exemplo, com o Ministério da Indústria e do Comércio Internacional, né, ou mesmo no próprio Estados Unidos, de manter um controle sobre o que está sendo desenvolvido por essa indústria. Então, eu acho que houve, a Política Nacional de Informática está correta, mas houve uma série de erros na implementação dessa política, por problema do próprio governo, em termos desse controle, e certamente, eu acho que talvez aí o Arthur possa até comentar melhor, pela existência de uma série de empresários que não fizeram jus a essa reserva de mercado. Permite uma parte, hein? Mas não. Um exemplo disso foi a Secretaria Especial de Informática, que alguns setores hoje comemoram a sua extinção. Ela violou a lei de informática, ela autorizou compra de tecnologia de produtos estrangeiros violando a reserva de mercado.
Então, a SEI, ela foi um instrumento no final do ano 89 de violação dessa política de informática. Quer dizer, o próprio governo, junto com os empresários, passou a violar a política. E agora existe o ataque, não à política que nós queremos, é uma política equivocada, a prática equivocada de um bom princípio. Basicamente, eu acho que o que nós podemos dizer é o seguinte, o que nós gostaríamos, entende, é que hoje a Política Nacional de Informática, que ainda existe, fosse implementada como ela realmente foi projetada, entende? E não com esses desvios que acarretaram essa problemática toda de cópia de equipamentos, entende? E de comercialização de produtos ditos nacionais, entende? Que inclusive até com a conivência da própria SEI, de aceitar aqueles produtos como sendo desenvolvidos no país, quando se sabia que realmente um tipo de desenvolvimento exige uma equipe muito maior do que muitas vezes essas empresas estavam apresentando. No nível dessa... Vou comentar uma coisa. A gente fala, às vezes, no desvio da lei, né, da execução da lei, como o Sérgio citou, em relação à SEI, de ela muitas vezes ter autorizado a fabricação ou a importação de produtos que tinha similar no Brasil, mas eu acho que o problema, na verdade, é maior ainda do que esse, é em nível de que a política de informática, desde o surgimento, ela não teve o acompanhamento que deveria ter. Não é simplesmente de não cumprimento da lei. Há a lei, e eventualmente ela era descumprida, mas precisava de um acompanhamento que permitisse equacionar o interesse e o objetivo final que se deveria atingir. Quando o Arthur falou, por exemplo, que há mais de 2.000 empresas atuando no setor de informática, a gente questiona se com um projeto bem elaborado, acompanhado pelo Executivo, fiscalizado pelo Executivo, acompanhado pelo Legislativo, pela sociedade, se seria razoável ter tantas empresas, se não deveria haver uma concentração em poucas empresas que tivessem garantido mercado através do próprio poder de compra do Estado, por exemplo, de que tivesse recursos humanos suficientes para isso, esse incentivo também a recursos humanos. Então, eu acho que o problema maior não é nem já do descumprimento da lei, é que na própria formulação, a partir da própria formulação, não houve mais um acompanhamento, uma fiscalização e uma determinação que estabelecesse um objetivo assim, muito claro do que se pretenderia. Deixa eu aproveitar essa chuva de críticas e colocar mais uma para passar a palavra para o Arthur. É sabido que a FINEP, a financiadora de todas as pesquisas praticamente nesse país, determinou significativas verbas ao setor de informática, onde se previa então haver desenvolvimento concreto, né, dessa tecnologia nacional e que em muitos casos determinados empréstimos não chegaram ao seu fim, ao seu objetivo real de gerar essa nova tecnologia. Acabou a indústria montando coisas, atendendo a demandas de mercado, mas sem ir a fundo no tecnológico. Essa também é uma das críticas que normalmente são feitas. Então, a defesa fica com você. Bom. Vamos lá, vamos por etapa. Primeiro, a crítica de que a indústria só realizava atividade de montagem, ela provavelmente é pertinente a uma série de setores, uma série de indústrias realmente faziam isso, mas muitas outras não se comportavam dessa maneira, inclusive a Cobra, da qual faz parte um dos companheiros aqui presentes à mesa, que é conhecida como uma empresa que realizou uma série de importantes projetos que são ainda hoje bastante utilizados nas indústrias usuárias de computadores, nas empresas usuárias de computadores. Mas existe uma outra pergunta. Se efetivamente essas indústrias todas montassem, o que elas estariam fazendo com essas equipes de engenharia de projeto? Isso é uma outra maneira de mostrar que existe uma grande quantidade de empresas que precisavam dessas equipes de engenharia de projeto justamente porque estavam realizando atividades. E é por isso que tem cerca de 1/3 de profissionais de nível superior. Aí é uma questão de se analisar quais são as empresas que efetivamente estão empregando engenheiros e projetistas para verificar quem está desenvolvendo tecnologia localmente e quem não está fazendo. Mas a segunda pergunta que eu colocaria, quer dizer, uma pergunta que é complementar a essa afirmação, é o seguinte: bom, se montavam, estava errado.
Se só montava, estava errado. Mas agora, importando, alguém acredita que vamos ter agora fantásticos desenvolvimentos de tecnologia, fantásticos projetos dentro das indústrias? Mais ainda, no momento em que montavam, em que essas indústrias eram acusadas de montagem de equipamento, um dos principais engenheiros de uma importante indústria brasileira, agora nesse mês de outubro, é premiado nos Estados Unidos pela associação mais importante de engenheiros norte-americanos, que é a Associação Internacional de Engenharia Elétrica e Eletrônica, se não me falha o nome, é premiado nos Estados Unidos pela sua contribuição ao desenvolvimento da indústria de informática no Brasil. Eu pergunto quantos prêmios desse tipo foram concedidos à indústria, a engenheiros brasileiros na indústria automobilística, por exemplo. Alguém saberia citar algum engenheiro projetista brasileiro que tenha desenvolvido um automóvel que tenha sido premiado nos Estados Unidos? Essas são perguntas muito concretas, questões muito concretas que nós podemos trazer. Evidentemente que a lei teve desvios na sua implementação, mas os desvios da sua implementação não justificam o abandono dos seus princípios. O que nós temos que buscar é resgatar os princípios que deram origem à política de informática, à lei de informática, que tinha como ponto básico o desenvolvimento de tecnologia no país. E isto não era simplesmente por uma questão de um capricho dos brasileiros. É uma necessidade. Para o país ser competitivo internacionalmente, o país tem que saber projetar. O país tem que ter uma competência interna de projeto de desenvolvimento. Porque senão seremos importadores daquelas tecnologias e vamos tentar dissimular essa mesma tecnologia no país onde essa tecnologia foi gerada. As nossas condições de competição serão minimizadas, porque nós vamos disputar lá fora com a tecnologia que é proveniente do mesmo local onde ela foi gerada. A nossa capacidade de competição, no tempo, ela se tornará limitada. A importância da lei era justamente essa, era de criar uma base no país para a consolidação de uma capacidade tecnológica, de tal forma que o país pudesse ser competitivo. De outra forma, ele encontrará muitas dificuldades. Nós teríamos aqui inúmeros aspectos a mais da discussão que o tempo não permite. Apenas para encerrar, eu pediria ao Sérgio Rosa que nos ajudasse caracterizando o seguinte: a lei em vigor, com essa possibilidade de participação até dos trabalhadores no CONIM, permite um acesso às decisões estabelecidas mesmo na área governamental. Você crê que isso será útil e em que aspecto, para encerrar rapidamente, vai ser o maior combate no sentido da discussão da nova lei? Quer dizer, em nível de Congresso, em nível de todos os profissionais, essa participação no CONIM, só para fechar então. Só para fechar, em 1981, nós, pela PPD, estivemos no primeiro congresso que estava tentando fundar a Central Única dos Trabalhadores. E agora, em 91, 10 anos depois, nós estamos com a Comissão de Automação da CUT, envolvendo vários estados, envolvendo uma discussão com países da Europa, travando esse aprofundamento da discussão da informática. Então, uma central sindical discute hoje a automação. O governo dá uma manipulada no Conselho de Informática, transforma uma participação paritária em 12 a 8 para o governo, mas enquanto minoria nós sabemos trabalhar. Nós trabalhamos enquanto minoria em 81, trabalhamos em todos os outros momentos, e enquanto minoria, não na representatividade, mas sim nos conselhos, nós estaremos fazendo as denúncias necessárias e tentando mudar a cabeça da maioria, que a democracia ela está instalada quando a maioria respeita a minoria. Então, sendo minoria, nós vamos ter a maior qualidade da discussão e tentar mudar essa política. Bem, eu lamento não ter mais tempo para ir adiante, até nessa particularidade de termos, de certa forma, patrões e empregados lado a lado nessa discussão sobre o futuro da informática. Agradeço a presença de todos, deixo a caixa postal 3916 à disposição de vocês e até a semana que vem, portanto.